do terceiro ano. É a primeira vez que eu estou tentando fazer esse tipo de gravação, então é a primeira turma que eu estou gravando nesse modelo, porque eu estava gravando com o celular. Agora estou fazendo um teste, então vamos ver se vai dar certo. Nós vamos trabalhar um pouquinho com o que já havíamos feito na aula anterior, então eu vou dar uma continuidade, tá? Vamos lá. Nós paramos é, no módulo. Ai, caramba, eu esqueci o módulo, peraí. Então, nós paramos no módulo 5 e nos estudos linguísticos 2, certo? Na minha apostila está na página 225, eu não sei na apostila de vocês. Então, dê uma olhadinha, encontrem o módulo 5, estudos linguísticos 2, para darmos continuidade. Vamos lá, nós temos aqui um texto é, para a primeira questão, um texto da Unesp, que diz o seguinte, o enunciado, né? Examine a tira do cartunista argentino Quino, 1932. Olha só a redação do nosso personagem aqui. Nós temos o Manolito, né? Que é o personagem. Então vamos ver o Manolito vai aprontar aqui com a gente, né? Redação. Tá, eu vou fazer algumas marcações aqui. A primavera, esse é o tema. A primavera pega, peraí que eu peguei o errado aqui, é esse aqui, vai. A primavera pega e começa no dia 21 de setembro, então esse verbo pegar aqui talvez não esteja adequado, né? E termina quando todos começam as compras de Natal e Ano Novo. As plantas dão folhas e muitas flores, e as pessoas já pedem mais Coca-Cola e Pepsi, etc. E outras bebidas e cerveja e presunto também. Então, dá uma sequência aqui de e, né, que não seria adequado para esse texto. Aqui é uma figura de linguagem, né, chamada polissíndeto, que para redação, para esse tipo de redação escolar, não é indicado. Então, para poema é indicado, até para uma narrativa, né, um texto narrativo contando alguma história, uma crônica, sei lá, até se encaixa, mas uma redação escolar nesse sentido eu não aconselho fazer, tá? Colocar. Redação do Enem, nem pensar. Então, vocês que vão prestar vestibulares esse ano, nem pensar colocar polissíndeto em qualquer uma das redações que vocês vão fazer, tá bom? As lojas fecham mais tarde, porque... Ih, gente, a gente tem um problema aqui, ó. Porque... Primeiro que esse porquê é junto. Segundo, que esse que aqui, se eu não me engano, está com acento. E nós usamos o que separado do por, né, da preposição por, com acento, apenas quando está perto de pontuação. Aqui não está perto de pontuação. Então não deveria ser acentuado. E se fosse um porquê junto, professora? Se fosse um porquê junto, seria substantivo. Aí seria acentuado. Mas como aqui nesse caso não seria um substantivo, só o substantivo que é acentuado, porquê junto, então, nesse caso, não é um substantivo, nós temos aqui uma conjunção, então essa conjunção não deve ser acentuada. Então, esse porquê, nós temos esses dois problemas, tá? Que ele está separado, e se ele estivesse junto, também não seria acentuado, porque ele não é substantivo. Anotaram aí? Não escurece, olha só como ele escreveu escurece. Escurece é com C aqui, né? E não com S. Mas tão cedo separado. Tão, T-A, T-U e O. E cedo, né, separado do tão. Como no inverno, que a 7h30, gente, que graça, né? 7h30, a gente não vende mais nada. E em compensação, a primavera é a melhor estação, com C cedilha, né, querido? E todos nós ficamos muito mais contentes com a primavera, com a chegada dela. Ó. Ficamos muito mais contentes com a primavera, com a chegada dela, que é uma redundância, que nós vamos ter que corrigir num exercício aí, tá?
Então, ele está repetindo uma ideia e não é desnecessária essa repetição aqui. Então, vamos lá, né? Nós temos vários ajustes para fazer aqui nesse texto, há vários desvios que podemos pontuar e corrigir. Aqui no enunciado está dizendo o seguinte, eu vou ler aqui na minha apostila porque a minha imagem está atrapalhando um pouquinho. Pelo conteúdo de sua redação, depreende-se que o personagem, o Manuel Goreiro, ou Manolito, além de estudar, exerce outra atividade. Então, olha só, há várias perguntas aqui, vamos responder uma de cada vez, tá? Transcreva o trecho em que essa outra atividade se mostra mais evidente. Aqui, ó, é esse texto que vocês vão transcrever. As lojas, vou colocar outra cor aqui para mostrar para vocês. Então, é esse trecho aqui. Ó, as lojas fecham mais tarde porque escurece. Mas não escurece mais tão cedo como no inverno. Que às 7h30, olha só, a gente não vende mais nada. A gente não vende mais nada. Então, isso indica, esse trecho todinho, tá? Até a gente não vende mais nada. Isso indica que ele é um atendente de algum estabelecimento comercial. É isso que ele está dizendo aqui. Então, essa é a nossa primeira resposta. Vocês anotaram aí? Então, vamos para a próxima perguntinha que está ainda na 1, né? No trecho, as lojas fecham mais tarde, porque não escurece mais tão cedo, verificam-se alguns desvios em relação à norma padrão da língua. Então, há uma gramática normativa. Essa gramática normativa é a gramática cheia de regras que nós temos que obedecer. Nós aprendemos essas regras na escola para segui-las. Então, é importante fazermos essa correção. Eu já marquei para vocês o que precisa ser corrigido aqui, ó. Então, começa aqui. As lojas fecham mais tarde. Por quê? Então, porque junto sem acento, não escurece o C no lugar do S, mas tão cedo separado, e com A, tio e O, tira esse M daí, como no inverno, que é às 7h30, tá? Até aí? Não, tá tão cedo só. Então, para no tão cedo, para aqui, ó. Para aqui, no tão cedo, tá bom? Faça a correção aí, já apontei para vocês. E a última pergunta, dentro dessa 1, né? Verificam-se alguns desvios em relação a... Reescreva esse trecho, fazendo as correções necessárias, já fizemos. Por fim, reescreva o trecho final da redação. Nós ficamos muito mais contentes com a primavera, com a chegada dela, desfazendo a redundância, tá? Então, como que vai ficar esse final? Nós ficamos muito mais contentes com a chegada da primavera. É isso que vocês vão escrever. Nós ficamos muito mais contentes. Então, aqui, ó. Nós ficamos muito mais contentes. Tira essa parte aqui, ó. Essa aqui a gente vai tirar. Então, muito mais contentes. Errei. Nós ficamos muito mais contentes. Era para tirar essa parte aqui, eu tirei a outra. Mas tudo bem, vamos limpar. Não sei como faz isso, estou aprendendo, lembram? Então não vou conseguir modificar agora, mas não tem problema. Vamos tirar que vocês entenderam, né? Nós ficamos muito mais contentes com a chegada da primavera. Então, será que eu consigo escrever isso? Como resposta? Por que tá amarelo? Por que é preto? Isso. Nós, vou fazer com a letra dele, do Manolito. Nós Ai, gente, como é ruim escrever aqui. Ficamos. Eu não vou fazer isso. Não vou conseguir. Muito mais contente com a chegada da primavera. Tá. Não vou dar uma de louca aqui não, tá? Vamos para a próxima questão, que vocês já entenderam, já anotaram, e tá uma delícia fazer esse teste aqui. Vamos lá. A segunda questão. Leia o excerto abaixo, adaptado do ensaio
Para que servem as humanidades? De Leila Perrone Moisés. As humanidades servem para pensar a finalidade e a qualidade da existência humana, para além do simples alongamento de sua duração, bem-estar baseado no consumo. Servem para estudar os problemas de nosso país e do mundo, para humanizar a globalização, tendo por objeto e objetivo o homem. A capacidade que se tem de entender, de imaginar e de criar, esses estudos servem à vida tanto quanto a pesquisa sobre o genoma. No mundo informatizado, servem para preservar de forma articulada o saber acumulado por nossa cultura e por outras. Tá, estilhaçado no imediatismo da mídia e das redes. Em tempo de informação excessiva e superficial, servem para produzir conhecimento, para agregar valor, para produzir conhecimento, para agregar valor de uma forma superficial, como aparece aqui. Então, agregar valor superficialmente, tá? Como se diz no jargão mercadológico. Os cursos de humanidades são um espaço de pensamento livre, de busca desinteressada do saber, de cultivo de valores, sem os quais a própria ideia de universidade perde sentido. Por isso merece apoio firme das autoridades universitárias e da sociedade, que eles estudam e a qual servem. Olha só, gente, aqui está falando nós temos que pensar em duas palavrinhas aqui nesse texto. Duas palavrinhas não, duas expressões, né? Uma dessas expressões é essa aqui, ó. Opa! Uma dessas expressões é agregar valor. Agregar valor de maneira superficial. É um excesso de informação, porém nada aprofundado, tá? Então, aqui quer dizer agregar valor nesse sentido, nada aprofundado. Só vai jorrando aquele monte de informação e você vai absorvendo só para agregar valores, tá? E ao cultivo de valores, esse aqui nos interessa, o cultivo de valores é não só aquele produzido academicamente, dentro da escola, mas também no sentido de existência, no sentido de cultivar valores dentro da sua casa, com a sua família, com seus amigos, né? Com quem você anda, com quem você convive. Então, isso aqui nos interessa, o cultivo de valores e não agregar valores. Então vamos lá. A pergunta é: as expressões agregar valores e cultivo de valores, embora aparentemente próximas pelo uso da mesma palavra, produzem efeitos de sentidos distintos? Sim. Não, aqui não é uma afirmação, não está perguntando, né? Então, vocês vão dizer que formam efeitos de sentidos distintos e explicar, né? Agregar valor significa a quantidade. E o cultivo de valores significa o que você produz ao longo da sua existência e é isso que você leva para a sua vida, né? É isso que você constrói o seu caráter, é isso que faz com que você construa um futuro promissor, tá? Na questão B, na última oração do texto são utilizados dois elementos coesivos, eles e a qual. Então, referem-se respectivamente, a ponte a que se refere respectivamente cada um desses elementos. Então, vamos lá, refere-se respectivamente a os cursos de humanidades, cursos de humanidades e a qual refere-se à sociedade. Então, cursos de humanidades, aqui, cursos de humanidade. Oh, baguncei legal agora. Tô adorando zoar com isso daqui. Curso de humanidades, que seria, né? Tá perguntando eles, tá? E aqui, a qual a sociedade, tá? Não deu para entender no meu desenho aqui? Tá bom. Vamos para a próxima questão.
última. Não, essa já foi a 3, né? Eu vou ler o texto de Monteiro Lobato, só que eu vou ler na minha apostila porque eu não estou conseguindo ler com a minha imagem aqui. Gente, eu quis colocar a imagem, eu preciso, assim, de alguma forma me aproximar de vocês, senão vocês vão esquecer meu rosto, né? Eu acho que é bacana, gente. Pelo menos vocês me verem, né? Gostaria muito de ver vocês também. Mas pelo menos vocês me verem, vocês se sentem melhor acolhidos. Vamos lá, questão 3. A correção da língua é um artificialismo. Continuei episcopalmente. Ou seja, no sentido da autoridade de bispo, né? No sentido de autoridade. O natural é a incorreção. Note que a gramática só se atreve a meter o bico quando escrevemos. Meter o bico é uma linguagem coloquial que ele está usando aqui. Quando falamos, afasta-se para longe, de orelhas murchas. Também é uma linguagem coloquial, tá? Tá usando o sentido figurado. Orelhas murchas é baixar a orelha, né? Sair envergonhado, sair humilhado. Então, nesse sentido aqui, orelhas murchas, que Monteiro Lobato colocou nesse texto. Então, a questão A, que é uma questão da FUVEST, deixa eu passar o slide aqui para vocês. Tendo em vista a opinião do autor, pode-se concluir corretamente que a língua falada é desprovida de regras? Não. Gente, não. Tanto tem regra na língua falada que as pessoas se entendem. Então, mesmo que falem cometendo diversos desvios em relação à gramática normativa, as pessoas se entendem. Então, não é desprovida de regras. Há regra. A pessoa quando fala, eu já devo ter dado esse exemplo para vocês na sala de aula, mas quando fala nós vai, há uma regra aí. Nós temos um sujeito e um verbo, tá? Então, há uma regra. Seria diferente dele falar assim, vai nós ontem, tá? Aí não há comunicação, aí eu poderia dizer que é desprovido de regras, tá bom? Então, há regra, o que não há é a gramática normativa sendo utilizada ali, tá bom? Na B, entre a palavra episcopalmente e as expressões meter o bico de orelhas murchas, dá-se um contraste de variedades linguísticas, sim. Substitua as expressões coloquiais, que aí aparecem, por outras equivalentes que pertencem à variedade padrão. Então, meter o bico, você pode colocar, por exemplo, se intrometer ou interferir indevidamente, né? E orelhas murchas, você pode colocar que saiu humilhado, que saiu envergonhado, tudo bem? A4. A historinha transcrita abaixo foi publicada na seção Humor de uma revista. A professora passou a lição de casa. Fazer uma redação com o tema Mãe só tem uma. No dia seguinte, cada aluno leu a sua redação, todas mais ou menos dizendo as mesmas coisas. A mãe nos amamenta, é carinhosa conosco, é a rosa mais linda de nosso jardim, etc, etc. Portanto, mãe só tem uma. Aí chegou a vez de Juquinha, famoso Juquinha das piadas, né? De ler a sua redação. Domingo foi visita lá em casa. As visitas ficaram na sala. Elas ficaram com sede e minha mãe pediu para mim, vejam bem, né? Aqui já a repetição. Ir buscar Coca-Cola na cozinha. Eu abri a geladeira, só tinha uma Coca-Cola. Aí eu gritei para minha mãe: Mãe, só tem uma. Então, foi feita aqui uma piadinha, né? De mãe só tem uma. Dois sentidos diferentes. Por quê? Porque mãe só tem uma lá em cima é um objeto direto, tá? Então, a função sintática dessa expressão, desse elemento, né? É a de um objeto direto. Agora, aqui embaixo, mãe só tem uma, a função sintática de um vocativo, como se tivesse, que está chamando, né? Mãe, ó, só tem uma. Então, é um vocativo. Então, são duas funções sintáticas diferentes. Vamos ver a pergunta. Essa piada baseia-se nas interpretações diferentes de mãe só tem uma e mãe só tem uma, né? O vocativo sempre entre vírgulas. Compare esses dois enunciados e, com base na análise das relações sintáticas que se estabelecem entre as palavras, em cada um dos casos, identifique e explique a diferença de significado entre uma e outra. É responsável pelo efeito
engraçado no texto. Então, o texto foi engraçadinha porque nós temos aqui, então, as duas frases, uma em que a mãe é objeto direto e a outra em que a mãe é um vocativo. Então, nós temos essa diferença de função sintática. No primeiro, está querendo dizer assim que mãe só existe uma mesmo. E lá embaixo, no último, né, mãe só tem uma, está se referindo à Coca-Cola e não à mãe, né? Então vocês têm que explicar isso direitinho. Na 5, que também é uma questão da FUVEST, vou ter que ler na minha apostila, porque não vou conseguir ler por aqui. Primeiro o texto eu consigo ler, só a questão que não. Atribuir ao doente a culpa dos males que o afligem é procedimento tradicional na história da humanidade. A obesidade não foge à regra. Na Idade Média, a sociedade considerava a hanseníase um castigo de Deus para punir os ímpios. No século XIX, quando proliferaram os aglomerados urbanos e a tuberculose adquiriu características epidêmicas, dizia-se que a enfermidade acometia pessoas enfraquecidas pela vida devassa que levavam. Com a epidemia de AIDS, a mesma história. Apenas os promíscuos adquiririam o HIV. Coube à ciência mostrar que são bactérias os agentes causadores de tuberculose e da hanseníase, que a AIDS é transmitida por um vírus e que esses micro-organismos são alheios às virtudes e fraquezas humanas, infectam crianças, mulheres ou homens, não para puni-los ou vê-los sofrer, mas porque pretendem crescer e multiplicar-se, como todos os seres vivos. Tanto se lhes dá se o organismo que se oferece condições de sobrevivência pertence a vestal ou ao pecador contumaz. Bom, é uma questão difícil, né, de se pensar, porque aqui estão culpando as pessoas que são portadores das doenças ou que estão doentes pela doença que tem. Então é difícil falar nisso, né? E tá pedindo para você colocar a obesidade aqui de alguma forma dentro do texto. Então, olha só, se a pessoa ela contraiu o vírus, o HIV, é porque é promíscuo. Se a pessoa tá com hanseníase, é castigo de Deus, até por uma questão bíblica, né? Então começa a dizer, é porque é castigo de Deus. E a mesma coisa tem feito com a obesidade, tanto é que lá no início do texto fala, né? Estão vendo? Lá em cima, ó. A obesidade não foge à regra. Então, assim, você é obeso, também come demais. Então, assim, poderia encaixar nesse texto essa frase. Eu sou totalmente contra ela, mas, né, como um exemplo aqui no texto, dentre todos os absurdos colocados no texto, esse seria mais um absurdo, né? Como se a pessoa conseguisse controlar o seu organismo, o seu metabolismo, e as pessoas não conseguem controlar, né? E de repente a pessoa ela é obesa e de repente ela nem é exagerada com comida. É a mesma coisa da pessoa que tem hipertensão. Às vezes ela tem hipertensão, mas ela nem exagera no sal. É que a gente está falando da obesidade aqui, mas vamos falar da hipertensão. Às vezes a pessoa é diabética, mas ela não come açúcar, ela não come muito açúcar, muito doce. Então, é esse o grande defeito, né, da humanidade, como diz aqui no início do texto, né? Atribuir ao doente a culpa dos males que o afligem. É um procedimento tradicional na história da humanidade. O ser humano é um estúpido desde sempre. Então, desde sempre, age de maneira ignorante, colocando sempre a culpa naquele que já está por um momento enfraquecido, né? Está por um momento já debilitado, e ainda vem mais esse peso, né, do julgamento ainda. Então vamos lá, essa questão eu acho questão pesada, mas eu acho que até pensar aí, a senhora tá fazendo trocadilho, não tô não, é por causa da obesidade, né, não tô fazendo não, esse negócio é muito sério, eu acho uma questão, assim, difícil de falar sobre, mas temos que falar, é difícil, aí que temos que falar, tá? Necessário. Cria uma frase com a palavra obesidade que possa ser
acrescentada no final do segundo parágrafo. Então, como eu disse para vocês, né? Vai entrar aqui no final do segundo parágrafo. Com a obesidade não é diferente. Todos aqueles, né, que estão acima do peso, é, também, como que a gente poderia colocar? É culpado pelo fato de comer muito, pelo fato de não fazer exercício, sei lá, vocês vão elaborar melhor do que eu, porque eu não estou conseguindo pensar nisso agora. Lógico que se eu parar de me concentrar, eu vou conseguir elaborar, mas vocês devem ter feito, devem ter colocado aí como a sociedade culpa a pessoa obesa pelo excesso de peso, tá? A letra B. Fazendo as adaptações necessárias e respeitando a equivalência de sentido que a expressão tanto se lhes dá tem no texto, propõe uma frase substituindo o pronome lhes pelo seu referente. Então, a gente podia colocar aqui, no tanto se lhes dá, ali no final, que eu não escreveria jamais tanto se lhes dá, né? Mas a gente poderia encaixar, por exemplo, deixa eu pensar, deixa eu achar aqui, vou marcar pra gente, aqui. Tanto se lhes dá ao organismo que lhes oferece condições. Então tá, vamos pensar que poderia ficar de uma forma bem, bem simples. Pois não é o organismo. Podemos colocar aqui, né, uma conjunção aqui. Poderia colocar pois, gente, agora eu escrevi bonitinho. Quer ver eu melar o S agora? Uau! Pois o organismo, tanto se eles dão, se o organismo, ou tanto faz, né? Pois o organismo que lhes oferece condições de sobrevivência pertence, não, tá? Ou tanto faz, será? Não acho que o pois seria o mais indicado. Estou tentando ler a pergunta aqui porque eu estou na frente da pergunta. Ficaria de forma direta. Ficaria direto. Ou, pouco importa, vamos tirar esse pois aqui, vou colocar com outra cor, vai. Eu não vou apagar nada porque eu também não sei apagar. Não vou deixar o pois não, porque eu não gostei do pois, eu acho que não tem equivalência, está pedindo com equivalência, né? Eu poderia colocar aqui, ó, pouco, pouco importa, no final, para ficar bem, bem simples, tá? O pois não vai dar equivalência, não. Vai ficar esquisito e a gente vai melar o texto no final. Então, vou colocar aqui, ó. Pouco importa. Gente, eu consigo escrever com uma letra bonitinha. Eu tô adorando isso. Mentira, gente, eu tô odiando. Nossa, o mês tá perto de vocês. Então vamos lá. Eu vou tirar esse pois porque meu pois não tinha nada a ver. Vou tirar esse pois e vou deixar pouco importa. Então a gente podia colocar para ficar bem, bem mais simples. Vamos deixar desse jeito assim, ó. Pouco importa, pouco importa se o organismo que lhes oferece condições de sobrevivência pertence à vestal ou ao pecador contumaz. É o ideal, tá? Vamos colocar o pouco importa, que aí fica ideal. Tinha dado uma viajada ali, colocando um que não era equivalente e ficou horrível. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, então manda lá no grupo. Professora, eu não entendi aquela parte, professora explica de novo. Eu mando um áudio no grupo explicando para vocês, tá? Façam como o Fundamental tem feito. Então, os alunos Fundamental eu gravo o vídeo e eles mandam para mim áudio fazendo pergunta e eu respondo com áudio também no grupo, certo?
Agora que eu vi que tá batendo um reflexo, que tá à noite, eu tô com a luz ligada, tá batendo nos óculos. Mas o que importa não são meus óculos e nem meu rosto, é o que tá aqui na tela para vocês acompanharem e aprenderem. Turma, redação, eu vou pedir no grupo para vocês, tá? Vou deixar aqui para vocês para onde dar a redação. Mas ainda temos 3 questões. Vamos lá. O labirinto dos manuais, mas são 3 questões de múltipla escolha, eu acho, né? Vamos ver. Há alguns meses troquei meu celular, um modelo lindo, pequeno, prático, segundo a vendedora, era capaz de um e mais um pouco. Fotografava, fazia vídeos, recebia e-mails e até servia para telefonar. Abri o manual entusiasmado. Agora eu aprendo. Decidi folheando as 49 páginas. Opa! Decidi folheando e não volta. Vou ler por aqui então. Gente, mas assim, essas questões aqui, essas 3 questões, você já tem a resposta, né? Então, eu não vou corrigir não, a não sei que vocês tenham dúvida. Eu tô lendo aqui na minha apostila, vocês já têm as respostas delas, né? Então, já tem a resposta, vocês já devem ter lido, já devem ter corrigido. E se tiverem dúvida quanto a essas 3 questões, vocês mandam para mim lá no grupo que eu respondo para vocês, tá? Aqui, ó. Na próxima aula, faremos os módulos 9 e 10, que são referentes aos estudos linguísticos também, 3 e 4, tá? Façam na apostila e corrigiremos na próxima aula. Então, façam. Semana que vem eu vou corrigir. Tem que mandar para minha foto, tá? Dos módulos feitos. Eu preciso fazer anotação. Então, você vai mandar para mim as fotos pelo WhatsApp, manda no particular, né? Lógico que não vai postar no grupo, porque senão um acaba colando, copiando o outro. Então, manda para mim no particular. E quanto à redação que eu vou pedir no grupo, vocês vão mandar aqui, ó, no meu e-mail, tá? Então, esse é o meu e-mail, professora. Esse é o e-mail que na verdade, é o e-mail que eu recebo redação. Então, e aquele prof. Giovana Neves? Não, aquele eu não recebo redação. Eu só recebo redação nesse e-mail aqui, no Gmail, tá? Então, vocês mandam para mim a redação até segunda-feira que vem, nesse e-mail. E durante a semana eu vou fazendo a devolutiva para vocês da redação, tá? E eu vou deixar o tema lá no grupo para vocês. Acho que é isso. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Até a próxima aula para corrigirmos então os estudos linguísticos 3 e 4. Tudo bem? Fiquem bem, se cuidem, se protejam e vamos torcer para que tudo isso acabe logo e a gente se veja o mais rápido possível, tá bom? Beijo. Se quiser mandar sugestão também, se não ficou legal, quiser alguma sugestão, manda lá no grupo também, beleza? Beijo, tchau.